Um relatório sobre drogas divulgado no ano passado pela ONU estimou que 246 milhões de pessoas no mundo usaram drogas ilícitas em 2013. Isso corresponde a mais que 5% da população mundial com idade entre 15 e 64 anos. No Brasil, os dados revelam que o consumo de cocaína no país é 4 vezes maior que a média mundial. Para falar desse assunto, vamos conversar com a psicóloga Maria Angélica de Castro Comis, assessora especial de políticas sobre drogas na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Tudo bem, Maria Angélica? Prazer em vê-la novamente. Olá, Joel, como vai? É um prazer estar aqui novamente. Maria Angélica, é necessário um novo conceito na abordagem com relação às drogas? Sim. A maneira que tem sido tratada o consumo de drogas, ele tem ainda um viés muito preconceituoso, estigmatizante dos usuários. A partir de 2001, nós temos uma lei que regulamenta a Política Nacional de Redução de Danos do Ministério da Saúde. A redução de danos ela é uma estratégia de abordagem de usuários de substâncias de uma maneira muito mais horizontalizada, humanizada, e a partir do vínculo que você constrói com o usuário que você consegue discutir a relação estabelecida com a substância. Porque nem todas as pessoas que experimentam alguma droga se tornam dependentes dela ou desenvolvem um uso problemático. A primeira informação que você trouxe do relatório da ONU, ela foi interessante porque ela fala de 240 milhões de pessoas que fizeram uso de drogas ilícitas. Esse uso de drogas ilícitas não necessariamente foi um uso problemático, né? Nesse relatório tiveram vários tipos de uso, né? Então a gente não conseguiu concentrar o número de usuários problemáticos, que normalmente é muito inferior aos usuários que fizeram algum tipo de experimentação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de como são passadas as informações, porque se nós falarmos da quantidade de pessoas que têm uso problemático, ela vai ser bem inferior às pessoas que já experimentaram algumas drogas. Já acentua o preconceito, não é isso? Exatamente. Mas esse projeto também, ele devia visar os agentes públicos, porque ainda há uma cultura na polícia da criminalização da droga. Sim, e essa criminalização, ela vem ocorrendo desde o século passado, né? Hoje nós estamos tentando, já deveríamos ter avançado mais nisso, mas estamos tentando tirar esse foco do crime, né? Por quê? Porque em 2006, por exemplo, houve uma mudança na lei de drogas em que a pessoa fazer uso de substâncias não é crime. Entretanto, há muita distorção em relação ao uso e ao tráfico. Então, fica difícil dos policiais deixarem o preconceito de lado e não criminalizarem as pessoas que estão fazendo só o uso da substância. Nós temos um país extremamente racista e conservador e que, muitas vezes, a pessoa está na região periférica, né, tem um poder aquisitivo baixo e ela é considerada traficante porque ela tem um cigarro de maconha e R$10 no bolso, né? Então, junta-se essas informações e vira uma circunstância que a pessoa poderia ser um traficante. Ou seja, muito usuário foi para a cadeia porque a lei é ambígua. Sim, inclusive nós temos diversos estudos falando principalmente das mulheres. De 2006 a 2012, a gente teve um aumento do encarceramento de mulheres por tráfico de drogas de em torno de 324%. E isso é altíssimo em relação ao mundo, né? E por que essas mulheres acabavam sendo presas? Porque muitas vezes elas iam levar droga para o companheiro que está preso, ou utilizavam-se essas mulheres como mulas, né? Que são as pessoas que acabam fazendo o transporte da droga. E também pessoas que estavam fazendo uso e eram consideradas como traficantes. As mulheres usam mais drogas que os homens? Não necessariamente.
Epidemiologicamente falando, não tem, os homens acabam utilizando muito mais que as mulheres. Aumentou a epidemiologia do consumo entre as mulheres, mas ainda é menor do que dos homens. É melhor? Por exemplo, no programa de braços abertos, nós temos em torno de 60% de homens, né, enquanto temos 40% de mulheres. Por outro lado, a gente vê que tem pessoas que são economicamente ativas e que usam drogas, né, que usam a maconha, a cocaína, mas não assumem. Você acha que isso é um problema que acentua o preconceito na sociedade e estigmatizam o usuário? Sim, né, porque como já existe esse preconceito e essa estigmatização, dificilmente muitos profissionais não vão ter coragem de assumir algum uso recreacional de substâncias, né? Até porque, quando se assume, muitas outras pessoas vão ter uma visão negativa sobre esse profissional. Eu acredito também na importância dessa diminuição do preconceito entre os profissionais, principalmente da saúde, né? Porque é aceitável pela sociedade a pessoa se embebedar todos os dias da semana, mas não é aceitável, por exemplo, ela fazer uso de um cigarro de maconha. Né? E isso é uma grande hipocrisia da sociedade. Né? Nós temos muitos profissionais que são economicamente ativos, que são de grande representatividade, mas que fazem uso de outras substâncias. Não são todas as pessoas que gostam de álcool, por exemplo. E por isso podem sofrer preconceito. Essa mudança teria que ser uma mudança cultural para acabar com o preconceito. Como ela começa? Ela começa com a educação e a desmistificação. Né? Nós temos o uso de substâncias, ele acontece desde que o humano é humano, né? Então, existem diversos tipos de usos de substâncias. Então, por exemplo, muitos anos a Igreja Católica usou o vinho, é uma substância que pode alterar a consciência. Existem outras religiões que fazem uso do tabaco, o uso da ayahuasca, né? Por exemplo, nos rituais do Santo Daime ou alguns rituais xamânicos. Então, o uso de substâncias ele é peculiar ao ser humano. Porém, o preconceito instalado em relação às pessoas que fazem uso sem ser dentro de um contexto religioso, por exemplo, é grande. E não necessariamente esses usos vão ocasionar problemas funcionais na vida do indivíduo. Agora vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Angélica, eu queria continuar abordando a questão do preconceito, porque a sociedade estigmatiza o usuário de drogas e associa o usuário ao crime. Ah, mas ele assaltou uma casa, ele furtou um carro porque estava drogado. E isso compromete muito a abordagem, uma nova abordagem sobre a utilização das drogas, porque ela está muito associada ao crime, né? A criminalização do ato. A criminalização do ato, ela está muito associada à proibição, né? À não regulamentação de drogas. No entanto, quando você fala da questão, né, de cometer um crime sob efeito de substâncias, os crimes acontecem usando substâncias ou não, né? Tem uma questão social associada ao consumo de drogas, onde pessoas que já sofreram muitas violações de seus direitos acabam ficando em situações de alta vulnerabilidade e têm uma dificuldade de sobrevivência. Então, é comum, sim, cometerem pequenos furtos, né, para conseguir manter. Normalmente são pessoas que já têm um uso problemático em relação a alguma substância. Então, ela acaba ficando em função de obter aquela substância e muitas vezes se coloca em risco ou em situações de vulnerabilidade, cometendo alguns crimes. Mas vale lembrar
que aí é um grande preconceito mesmo, porque, por exemplo, temos dados epidemiológicos que mostram que pelo menos 1,8% dos nossos estudantes universitários já fizeram uso de drogas sintéticas. E são justamente os universitários de classe média, que frequentam festas e que não cometem delitos. E que são as drogas mais perigosas, né? São drogas perigosas. Que dão danos, né, à saúde da pessoa. Sim, são drogas perigosas porque a gente não tem controle de qualidade sobre elas. Então, a gente não sabe o que as pessoas estão ingerindo. Né? Então, fica muito hipócrita nós dizermos que as pessoas que fazem uso de drogas vão cometer crimes. E isso acontece quando Nixon, presidente dos Estados Unidos, resolve proibir a maconha e outras drogas. Por quê? Ele alegava que não foi nenhum dado científico, evidência científica que contribuiu para a proibição do uso de drogas. Foi justamente as questões sociais, raciais, que interferiram nessa conjuntura. Ou seja, a desigualdade social que existe em relação ao nosso país, aqui no Brasil, ela provoca também, ela polariza esse preconceito? Polariza demais o preconceito, porque com a mudança de drogas de 2006, por exemplo, hoje um jovem adulto que for pego fumando maconha nos jardins, por exemplo, dificilmente ele vai ser enquadrado num crime hediondo como tráfico de drogas. Agora, acontece com uma certa frequência os jovens da periferia, principalmente negros, que estão usando drogas, ou maconha principalmente, e que são pegos e os próprios policiais, os agentes servidores que os abordam, os categorizam como traficantes, porque se ele tem um cigarro, se ele tem dinheiro no bolso e está numa turminha, pode considerar tráfico. Aí é um aspecto dos direitos humanos, né? Como se resolve isso? Bom, a priori a gente tem que ter uma mudança cultural importante, porque a Constituição diz, né, que as pessoas têm direito de ir e vir, né? Existe o direito de escolha de fazer uso de alguma substância. Se formos pensar nessa ótica do proibicionismo, substâncias que fazem mal, a gente teria que proibir o açúcar, né? Porque o diabético pode morrer se ingerir açúcar. Deveríamos proibir o bacon, porque a pessoa que tem problemas cardíacos pode ter algum problema em decorrência disso. Então, quando a gente pensa na questão do preconceito e da criminalização, essa mudança cultural em relação às pessoas, ela é importante no sentido, será que vamos estigmatizar todas as pessoas que tomam álcool? Ou as pessoas que são pobres? Então, a gente tem que acentuar os direitos humanos, inicialmente, para abordar a questão das drogas. Sim, sim. É um aspecto muito importante abordar direitos humanos, porque as pessoas têm direitos de ingerir o que elas quiserem. Né? Algo que a gente precisa dar mais atenção é na relação que as pessoas estabelecem com as substâncias. Então, por exemplo, o indivíduo começa a faltar muito mais no trabalho porque ele fica de ressaca e não consegue ser funcional no trabalho. Opa, é um indício de algo que a relação com essa substância não está muito boa. Ou então, o indivíduo que já teve seus laços sociais rompidos, ou familiares, ou trabalhistas, que se encontram numa situação de rua. É óbvio que essa pessoa, por tantos direitos violados, ela pode acabar desenvolvendo um uso mais problemático de substâncias, porque é uma maneira de se anestesiar um pouco em relação à dor da vivência dela, né? A dor existencial que ela acaba tendo quando ela tem todos esses direitos violados. Esses aspectos, digamos, positivos que a droga pode ocasionar na pessoa, nunca são valorizados, né? Sempre se pensa no negativo. Sim. Mas a droga tem um poder que pode ajudar a pessoa a passar de uma fase ruim para uma fase melhor na vida, enfim. Depende da relação estabelecida, né? Usar a substância para tentar sair de alguma situação não é tão interessante, porque senão a pessoa pode querer usar mais essa substância para lidar com a dor, né? Com algum tipo de dor. Mas é importante saber que nem sempre as pessoas que fazem uso de drogas estão fazendo porque tem uma dor existencial. Muitas usam pelo belo prazer de conseguir ficar a noite inteira acordada para assistir um show, ou então para se encontrar com os amigos e ter algumas sensações de
de rir mais. Então, assim, as drogas, se elas fossem... elas têm efeitos que são gostosos, certo? Isso, a gente tem que ter isso claro, né? Como existe no tabaco, no próprio álcool e tal, que relaxam as exatamente. pessoas e tal. Agora, Cada um tem um sintoma diferente em relação. Precisar disso, né, é que algo não está muito bem na vida do indivíduo, né? Mas, de vez em quando, experimentar é saber lidar com a relação estabelecida. Né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Temos que ter esse cuidado. Você é a favor da legalização das drogas aqui no país? Eu sou a favor da regulamentação. Hoje em dia, as drogas ilícitas, proibidas, elas são mais fáceis de serem compradas do que alguns medicamentos, por exemplo, que são lícitos, né, e que têm regulamentação. Então, eu acredito que a regulamentação das substâncias é um caminho para que a gente consiga lidar com a problemática de drogas no país. E o fim do preconceito. E o fim do preconceito. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Maria Angélica, você é coordenadora do projeto dos Braços Abertos, na Prefeitura de São Paulo. Eu faço parte da coordenação. Este projeto que procura, aqui no município de São Paulo, né, ele procura resgatar a humanidade das pessoas viciadas em crack. Essa experiência de visar o homem, não a droga, tem dado resultado? O programa de Braços Abertos ele é um programa bastante inovador. Né? A Prefeitura teve uma ideia incrível de fazer um programa intersetorial. Por ser intersetorial, temos 5 secretarias juntas. Então, é a Secretaria de Segurança Urbana, de Desenvolvimento e Empreendedorismo do Trabalho, da Saúde, do Desenvolvimento Assistencial e Social, Direitos Humanos. Ou seja, uma equipe multidisciplinar, exatamente, né? Tratando da pessoa. Exatamente. Então, esse programa ele visa garantir os direitos dos cidadãos. Em que sentido? Pessoas que estavam em situação de rua com uso problemático de crack. Nós oferecemos hospedagem para essas pessoas, oferecemos a alimentação e a possibilidade de uma frente de trabalho em que ele recebe uma bolsa auxílio. Esse tipo de trabalho intersetorial, ele favorece muito a cidadania do indivíduo. Por quê? Nós tivemos uma diminuição da criminalidade na região da Luz, porque hoje as pessoas têm outras oportunidades. Então, elas podem comprar biscoito, pode comprar uma calça jeans, podem comprar outras coisas, não ficar só... O resgate da identidade da pessoa, da sua autoestima, assim ela está mais aberta para conversar e ser tratada, se for o caso. E atualmente nós temos dados muito interessantes desse projeto, desse programa, que é a diminuição do consumo de crack. Então, a gente não prevê a abstinência, né? Nós não pedimos a abstinência para a pessoa ingressar no programa. No entanto, a partir do momento que as pessoas ingressaram, atualmente a gente está com 491 pessoas no programa. Nós tivemos a diminuição do consumo de crack em 87,9% das pessoas. E isso é um dado muito importante. Outro indicador que é pautado na redução de danos é em relação ao tempo gasto com o uso de drogas. Então, antes do programa, em torno de 70% dos beneficiários diziam que gastavam muito tempo do dia sob efeito da substância. Depois de entrar no programa, em torno de 75% relatam que passam a maior parte do dia sem o efeito da droga. Porque eles realizam algumas atividades Sim. que são propostas pelo programa, né, Braços Abertos. Eles podem participar das frentes de trabalho, que é do programa Operação Trabalho,
E são diferentes frentes. Então, tem frente na jardinagem, tem frente no artesanato, na manutenção predial, tem beneficiários que fazem curso de cabeleireiro, né? Tem diferentes opções para que o indivíduo possa retomar, né, e se reinserir na sociedade nova de uma maneira... Esse programa quebrou vários paradigmas. Sim. Enfrentaram muitas resistências? Muitas. Enfrentamos resistências até hoje, né? É um programa que ele está em constante transformação, né? Porque a gente trabalha baseado muito na demanda dos usuários. Então, a partir do momento que a gente conversa com eles para pensar o que vai ser feito, isso é fundamental. Por quê? Porque tem maior adesão dos beneficiários a um programa que eles ajudam a construir. Realizamos semanalmente, por exemplo, assembleias com as pessoas, com os beneficiários do programa. E isso é de um valor inestimável, porque ele está produzindo, junto com a prefeitura, a possibilidade de melhora. E é um programa que ganhou uma visibilidade muito grande, né? Tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Aumentou o número de pessoas que abandonaram as drogas? Olha, nós temos vários usuários que disseram que não estão mais usando o crack, né? Em torno de 85% disseram que diminuíram o consumo de outras drogas também, né? Como álcool, maconha. Esse é um dado interessante, porque melhorou a qualidade de vida, né? E melhorou a qualidade de vida em que sentido? Não foi nada obrigado, né? Eles mudaram a forma de se relacionar com a substância porque tiveram outras possibilidades e oportunidades na vida. E pode possibilitar também a diminuição do preconceito, né? Porque o crack, há um grande preconceito em relação a essa droga porque ela realmente destrói, ela tem um poder destruidor, né? É mais visível, né? Da pessoa. O crack, né? Ele fica gritante, né? Mas diminui o estigma, principalmente, por exemplo, na região, né? Desde que foi implementado o programa, nós percebemos que os próprios comerciantes aceitam mais as pessoas que frequentam a região. Por quê? Porque são pessoas que estão num programa, que têm algum tipo de renda e conseguem até mesmo injetar dinheiro na própria comunidade, né? Ou seja, é um projeto de inserção, né? Sim. Que, como já disse, resgata a autoestima das pessoas e é possível que ela siga a sua vida normalmente. Sim, temos em torno de 12 beneficiários que já têm um emprego formal, por exemplo. Já deram um outro passo, né? Desenvolveram muito mais autonomia e acabaram conseguindo um emprego formal, que aí eles já não precisam mais desse leque oferecido pelo programa de braço aberto. Um outro dado diz que não só a população de baixa renda é usuária de crack, mas também a classe média. Sim. Aumentou muito, né, a utilização da droga na classe média. Na verdade, porque o crack ele é cocaína, só que de uma outra forma de administração, né? Então, quando a cocaína ela é fumada no crack, o efeito dela ele é muito mais intenso, muito mais rápido. Então, algumas pessoas acabam experimentando por curiosidade e acabam ficando impactados com esse efeito, né? Mas temos muitas pessoas, sim, da classe média que fazem uso. Tem pessoas que fazem esse uso de uma maneira recreacional, mas como é uma substância que tem um efeito muito intenso e muito rápido, ele tem um poder maior de causar dependência. Falando em relação ao projeto Respire, você participou dele? Sim, o projeto Respire é um projeto do Centro de Convivência Edley, que é uma ONG que atua desde 95 em São Paulo, uma ONG que trabalha na perspectiva de redução de danos. E em 2010 eu fui convidada para coordenar o projeto Respire, que é um projeto de redução de danos em festas. E qual que é o objetivo desse projeto? É estimular a reflexão em relação ao autocuidado e em relação ao uso de substâncias. Por quê? A gente sabe que no contexto de festa e de todos os tipos de festividades, esse consumo acontece, tanto de álcool até êxtase, LSD, diferentes substâncias, cocaína. E é um projeto que eu coordenei durante alguns anos. Eu saí em 2014, é um projeto que continua, né, com essa atuação em festas, mas que tem uma resposta muito, muito interessante com os jovens, principalmente de classe média. O que vocês conseguiram diagnosticar? A gente diagnosticou que quando existe uma linguagem mais direta,
e sem preconceito, sem nenhum tipo de julgamento, a gente consegue atingir as pessoas. E um outro aspecto é que a atenção ao ambiente, ela faz toda a diferença na relação que é estabelecida com as substâncias também. Ou seja, através da informação você pode conscientizar o jovem Sim. dos cuidados que ele deve ter se ele quiser usar as drogas. Sim. Essa informação ela é muito importante porque as pessoas precisam saber que, às vezes, o que ela está ingerindo não é o efeito que ela está esperando, pode não ser através daquela substância que ela está ingerindo, porque não existe um controle das substâncias, né? Então, o Projeto Respire tem essa atuação mais no contexto de festas e no sentido de orientar as pessoas que vão fazer uso de drogas a se hidratar, estimular mesmo esse autocuidado que é importante ter. E os resultados foram os esperados? Sim, nós conseguimos sensibilizar os organizadores de festas, por exemplo. Então, hoje em dia, eles entendem a importância da redução de danos nos contextos de festas, né? A gente tem uma procura muito grande dos organizadores, porque ninguém quer ter um tipo de... que tenha overdose na sua festa, por exemplo, né? Então, quando tem uma equipe de redutores de danos, é muito mais fácil da gente conseguir evitar. Como é que é feito isso? É muito interessante porque é um trabalho muito de aproximação com as pessoas. Então, nesse projeto especificamente, existe uma tenda colorida, com folder sobre cada substância, falando sobre os efeitos, o que fazer para diminuir os riscos em relação àquele consumo. Tem distribuição de água gratuita, então é importante, porque aí as pessoas acabam chegando no stand, no infostand, para se informar, e aí acabam sendo abordados pelos redutores de danos, que vão fazer aquela conversa franca, sem julgamento, e com uma linguagem adequada ao público. Bom, nós estamos quase no encerramento do programa, Maria Angélica, mas eu gostaria de fechá-lo te perguntando. Depois dessas iniciativas interessantes que estão acontecendo em relação às drogas, essa nova abordagem, esse novo conceito, o que é necessário para começarmos efetivamente com o fim do preconceito em relação às drogas no nosso país? Bom, primeiro é sensibilizar até os próprios profissionais que lidam com a temática de drogas. Por quê? Porque nós temos profissionais que muitas vezes não sabem que existe o consumo de substâncias em diferentes contextos, né? Às vezes pensam que só existe o consumo nas chamadas cracolândias, né? Não entendem que existe um uso recreacional de substâncias. Então, o preconceito, ele permeia toda a nossa sociedade em todas as esferas, né? Então, é uma mudança que tem que ser feita muito gradualmente e constantemente, porque essa questão do preconceito, ela está muito atrelada ao consumir drogas. Mas o que é consumir drogas? Açúcar também pode causar dependência, né? É importante a gente desmistificar, porque quando a gente fala de drogas, as pessoas só lembram das drogas ilícitas. Mas lembrar das drogas lícitas, como o tabaco ou o álcool, muitas vezes as pessoas nem consideram drogas, né? Para produzir esse novo olhar, nós temos um longo caminho, né? Obrigado pela entrevista e um prazer novamente revê-la, viu? O prazer foi meu, muito obrigada, João. O Observatório do Terceiro Setor termina aqui, mas nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no observatóriodoterceirosetor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.